Boa noite a todos, a paz de Cristo. Vamos iniciar mais um estudo bíblico. E o nosso tema de hoje é angelologia, né? É uma matéria, é uma disciplina dentro da teologia que o nome, acredito, que já traz, né, essa ideia, já denuncia aí a respeito do que se trata. É um estudo sobre os anjos, né? A angelologia é a doutrina que estuda os anjos, doutrina ou estudo dos anjos. Angelologia e não angeologia, como alguns dizem, que é semelhante à angiologia, que tem angiologia com I, né? A angiologia é uma área que vai tratar, né, dessa questão, esses problemas que geralmente ocorrem nas pernas, como varizes, tromboses, esse tipo de coisa. Então esse ramo aí é a angiologia. Mas aqui, dentro da teologia, a disciplina que trata sobre os anjos é a angelologia. E como eu coloquei lá no grupo, eu disse que o nosso tema de hoje seria angelologia, um estudo sobre o adversário das nossas almas. Porque eu vou fazer uma breve introdução à angelologia, mas focando mais na questão de fazer uma análise sobre Satanás ou diabo, pois ele é, como todos vocês sabem, o maior adversário, inimigo de Deus e do homem. A existência e o ministério dos anjos são ensinados de maneira farta. Se você pegar toda a escritura, do Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar diversos textos, diversas passagens fazendo menção a anjos, né? Então é algo que está de maneira farta dentro da palavra de Deus. Só que o que acontece é que mesmo diante de tantos textos, de tantas passagens e de tantos esclarecimentos, existem muitas distorções, confusões e ensinamentos errados. E eu falo isso a respeito até, né, mesmo sendo talvez um pouco assustador, muitas igrejas por aí que trata essa questão de maneira equivocada e ensina erradamente a respeito dos anjos. Então, assim, para citar alguns casos, existem por aí cultos, né, a anjos, adoração a anjos, tem a questão da necromancia e por aí vai. Lá na escola onde eu trabalho, em uma das salas, porque lá eu trabalho, eu dou aula, é colégio, mas pela manhã funciona ensino primário. E em uma dessas salas, eu estava observando lá, tem um cartaz, provavelmente essa professora, né, dessa turma primária lá pela manhã, faz essa oração com os alunos ali, esse cartaz está lá na parede, e a oração na escola, né, hoje muitos estão lutando aí para extinguir, para acabar com esse tipo de coisa, e o professor que tem esse tipo de atitude, né, isso é louvável, é bom, mas eu estava vendo ali esse cartaz, aquela oração do Santo Anjo do Senhor. Não sei se alguém, eu nos meus tempos de menino, né, quando a minha mãe era frequentadora ferrenha da Igreja Católica, dentre as orações que ali eram feitas, eu me lembro que tinha justamente essa oração que eu vi ali no cartaz, né, do Santo Anjo do Senhor, o meu zeloso e guardador, né?
Se a ti me confiou, alguma coisa assim, a piedade divina sempre me guarde, me protege, me guie, me ilumina, amém. Mais ou menos assim. E o que está errado nisso? É porque esse anjo específico, guardador de cada pessoa, a gente não vai encontrar amparo bíblico para defender esse tipo de coisa. Os anjos, Deus designa anjos, e nós vamos falar aqui, porque os anjos são mensageiros, né? Eles atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação, e Deus designa anjos para intervir, para proteger, para guardar, da mesma forma como Deus também permite que mesmo um justo, um servo temente a Ele, sofra questões complicadas, né? Passe por situações tenebrosas. Mas Deus designa anjos, sim, mas um anjo específico, né? O anjo guardador do irmão Micael, o anjo do Joabe, o anjo do Kleber, né? Esse anjo específico, o anjo guardador, é algo que nós não vamos ter essa base, né? Esse amparo nas Escrituras para isso. Quem nos guarda é Jesus, né? Então vamos lá. Eu estou comentando isso aqui porque é um dos entendimentos, né, equivocados sobre essa questão que envolve os anjos. Mas tem mais coisas que nós vamos comentar e falar aqui. Eu quero começar então pela etimologia. Eu vou procurar ser bem mais objetivo nessa parte aqui, dessa introdução à angelologia. Então, a palavra anjo, tanto no grego quanto no hebraico, ela significa mensageiro. A palavra-chave para definir o que é um anjo, ou o que faz um anjo, qual o papel do anjo, ou dos anjos em geral, é esse. Anjo quer dizer mensageiro. E aí é claro que nesse conceito de mensageiro aí tem muita coisa implícita, porque o mensageiro é aquele que é enviado, né? Quem leva uma mensagem está trabalhando em favor de alguma coisa, está tendo uma atuação. Então os anjos, né, têm esse papel, eles atuam, eles militam em favor dos filhos de Deus. Pelos relatos bíblicos, o entendimento é que os anjos são seres celestiais. A Bíblia usa também em algumas passagens a expressão principados, né? Eu creio que vocês conhecem, esse termo está lá em muitas passagens, né? Os principados, as potestades. Então esse é o papel dos anjos, é guiar, é dar apoio espiritual, transmitir mensagens e também lutar contra as forças do diabo, né? Então são algumas das funções dos anjos. E nós vamos começar, você pega a sua Bíblia aí, eu vou ler com você o Salmo de número 148. Vamos embasar a nossa fala aqui. Salmo 148, do versículo 1 ao 5. Seja a sua Bíblia física ou o smartphone aí, mas me acompanhe aí. Acompanhando o texto fica melhor a assimilação, né? Então diz assim, o Salmo 148: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Veja só, todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor. Agora veja o fechamento aí. Pois mandou e logo foram criados. Não sei qual é a sua tradução, mas a ideia é essa daí. Mandou e logo foram criados.
Aqui a gente pode observar claramente a respeito da origem dos anjos, né? Essa questão da origem, que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que eles não existem desde a eternidade. Os anjos foram criados, os anjos são criaturas de Deus, eles foram criados e, conforme relatado aqui no Salmo 148, convocados também para prestarem esse louvor a Deus. Mas eu quero ler com você ainda também Colossenses, capítulo 1, você vai dar um salto aí e vai lá para as cartas de Paulo, no Novo Testamento. Eu não sei se alguma tradução aí, nesse texto que eu vou ler, vai aparecer a palavra anjo ou anjos de forma declarada, mas tem a expressão principados, como eu disse, né? Vai reforçar aí o texto do Salmo 148, Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Todas as coisas que existem onde? Nos céus, né? Então, nele foram criadas. E na terra, visíveis ou invisíveis, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou potestades. Tudo, o fechamento do texto diz, tudo foi criado por ele e para ele. 1 Timóteo 6,16, digamos que, para não restar dúvidas, o texto vai dizer, eu não vou ler esse aqui, mas o texto vai dizer, 1 Timóteo 6,16, que só Deus, só o Senhor é aquele que tem a imortalidade, né? E Paulo fala ali que habita nele a luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual deve ser a honra e todo o poder sempre eterno. Então, em resumo, Paulo está dizendo, só Deus é imortal. Só Deus é imortal. Muito bem. Algumas questões importantes a respeito dos anjos. Vou trazer aqui algumas citações, como eu já disse, mais rápidas e objetivas, né? A questão assim com mais detalhe vai estar no material de apoio que a gente vai deixar, e aí você vai fazer a leitura, acompanhar ali as referências. Mas a primeira questão que eu quero trazer aqui, ainda sobre a origem, é o seguinte: a respeito da época da criação. Tudo bem, os anjos foram criados, os anjos são criaturas de Deus. Quando eles foram criados? A Bíblia não nos dá uma indicação precisa a respeito desse quando, né, os anjos foram criados. Mas é bem provável que isso tenha acontecido imediatamente após a criação dos céus e antes da criação da terra, que os anjos foram criados, né? Após a criação dos céus e antes da criação da terra. Tem um texto, se você quiser acompanhar ou me ouvir aí com atenção, Jó 38, do 4 ao 7, vai trazer esse pano de fundo aí, porque lá o texto diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Né, o Senhor fazendo aquele interrogatório, né, ao seu servo. Cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu vais me ensinar. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel?
sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então dá para ter-se a ideia, né, esses filhos de Deus, provavelmente uma referência aos anjos, rejubilando, louvando ao Criador, né, no momento em que ele lançava os fundamentos da terra. Então dá para a gente ter esse entendimento aí, né, embora não tão preciso a respeito da época da criação dos anjos. Segundo ponto, a respeito dos anjos: quantos são? Quantos anjos existem? Também não há um número definido na Bíblia, né? Não há esse número definido. A Bíblia apenas diz que são muitos, eles são numerosos, né? Tem algumas expressões que são utilizadas, exércitos dos céus, as miríades, né? Mas não há um número definido. Daniel 7, Mateus 26, Hebreus 12, Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, são algumas passagens que vão mostrar para a gente aí a respeito dessa grande quantidade de anjos. Terceiro ponto, a natureza dos anjos. Os anjos, eles não são seres humanos glorificados, conforme algumas teorias que apresentam, né, essa ideia. Eles não são seres humanos glorificados. Eu não sei com exatidão, mas parece-me que há uma expressão na palavra de Deus que vai falar sobre essa questão, né, de parecermos, falando do ser humano, de parecermos como os anjos. Mas aí você tem que observar que é usada aí uma expressão de comparação, né? Então, se disser parecer como anjo, provavelmente a ideia nessa passagem vai ser no sentido da pureza, né? De querer ser puro, de desejar estar guardado sob as asas do Altíssimo, né? Mas é uma coisa dizer parecer como anjo, desejar parecer, né, um anjo, parecer como um anjo é diferente de dizer ou de afirmar querer ser um anjo, porque aí já é algo que não é compatível, né? Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Então a Bíblia também não vai dar base para esse tipo de fundamento, né? Mas é colocado, como eu já disse, há algumas teorias nesse sentido, né? Que seriam seres humanos glorificados. Os anjos são incorpóreos, isso significa que é um ser totalmente celestial, né? Diferente do ser humano, não tem carne, não tem ossos. A Bíblia, lá em Hebreus capítulo 1 e no versículo 14, vai chamá-los de espíritos ministradores, né? Que atuam em serviço daqueles que hão de herdar a salvação, eu e você. Quarto tópico, excedem o homem em conhecimento, mas eles não são oniscientes, certo? Anjo não é onisciente. Aqui tem as referências, eu vou estar deixando para vocês como eu disse. O outro ponto, são mais fortes que o homem, mas eles não são onipotentes.
Salmo 103 e outras passagens. O sexto tópico, ele está subdividido aqui, que eu vou falar sobre alguns fatos, 4 exatamente, a respeito sobre a queda dos anjos, né? Porque uma parte dos anjos caiu, ok? Caiu, eles caíram, eles foram juntamente com o diabo, né? Eles foram expulsos do lar celestial e houve ali uma sentença, uma punição da parte de Deus para esses anjos. Então, uma parte dos anjos caiu. E sobre essa queda dos anjos, 4 fatos aqui importantes. O primeiro é o seguinte, que a partir da questão da queda dos anjos, fica claro para todos nós que o mal se originou nos céus. Embora, aqui eu não vou entrar, há muitas teorias também, né, no campo filosófico, da própria teologia, por parte de muitos cientistas, né, inclusive cientistas cristãos, que discutem e trazem aí muitas ideias, teorias sobre essa questão do mal ter se originado no céu, né? Aquela questão de tentar harmonizar a ideia de um Deus harmonioso, bondoso, que concebeu, que permitiu, né, o surgimento do mal ainda no céu, né? Ou se originou no céu. Mas isso é um fato, né? Isso é um fato. Por mais que muitas indagações, né, muitos questionamentos sejam válidos, mas pelo que o relato bíblico traz para nós, isso é algo claro, evidente, que o mal se originou no céu. É um fato, um primeiro fato importante a respeito dos anjos, né? Uma conclusão que a gente pode tirar a respeito dos anjos. Segundo fato, se foram criados em estado de perfeição, aí vem uma pergunta, né? Por que eles caíram? A palavra vai dizer que, se você observar lá o Gênesis, conforme Deus vai terminando cada obra, né? Tudo ali que Ele foi criando, nós observamos ali que há uma expressão dizendo: viu Deus que era bom. Certamente a respeito dos anjos, Deus viu que era bom, né? Tudo que Deus criou, Ele criou em estado de perfeição, e por isso mesmo Ele viu que era bom. E essa expressão não é uma expressão, a gente tem, né, tomar cuidado para não entender que é como se Deus tivesse feito algo e Ele ficou surpreso depois, né? Ele ficou surpreso com aquilo e viu que era bom. Não, isso é só uma forma que a palavra mostra para nós que essa conclusão de Deus foi para mostrar que tudo que Ele fez em perfeição, em perfeito estado. Não foi diferente com os anjos, mas eles caíram, né? E por que eles caíram? Eles caíram pelo fato de que resolveram abandonar os seus principados, o seu principado, né? As suas posições, a sua habitação própria. Eles abriram mão disso, né? E aí teve a origem do orgulho, teve a origem do egoísmo, né? Satanás, ou o diabo, ele quis tornar-se semelhante, ou igual, ou acima do próprio Deus. Então aí nasceu o orgulho, e uma parte dos anjos seguiu esse posicionamento do diabo, e juntamente com ele, né, caíram. E isso se arrastou, veio depois para o ser humano, né? Quando o diabo ele tenta Adão abre espaço também e deixa o orgulho entrar
em seu coração, ele é persuadido juntamente com sua mulher, e então ali desencadeia o pecado. E isso vai se arrastando ao longo da história, né? Foi assim com Caim, lá na frente já com o próprio Judas que traiu Jesus. Se você observar atitudes semelhantes às do diabo, né? De deixar o orgulho tomar conta do coração, né? O egoísmo, o ego, o querer tomar o lugar, né? E eles tiveram, no caso de Caim e de Judas, que eu estou dando aqui como exemplo, eles tiveram o fim que eles tiveram, né? E como se explica tudo isso? A explicação mais plausível e simples é que Deus permitiu. E por que Ele permitiu? Eu não sei. Ele é Deus e Ele permitiu que assim acontecesse. Terceiro ponto, a época da queda. Não podemos afirmar com precisão, né? Mas provavelmente entre os versículos 1 e 2 do Gênesis. Inclusive há algumas teorias, né, que dizem que entre o versículo 1 e o 2 do Gênesis ali há um espaço, né, um espaço muito grande de épocas, de períodos, né, que se arrastaram ao longo da história. Quando o texto diz ali que no princípio criou Deus, né, os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí dá um pulo, né, dá um salto para o verso 2. Então ali há um período, segundo alguns, um período longo. Quarto ponto, o resultado da queda. Eles caíram, então teve ali uma consequência. Qual foi essa consequência, ou consequências no plural? Eles perderam a santidade, né? Perderam ali aquele estado natural, aquele estado de perfeição no qual eles foram criados, e se tornaram seres corruptos, né? Esses anjos se tornaram anjos maus, anjos corruptos, assim como deu-se com o homem. Depois que transgrediu, que pecou, tornou-se um ser corrupto, né? Um ser sujo na sua natureza e na sua conduta. Então isso aconteceu com uma parte dos anjos também. Como consequência, teve também o fato de que uma parte desses anjos caídos, não todos, mas uma parte foi lançada no Tártaro. O que é esse Tártaro? É um termo grego. Esse termo ele aparece lá em 2 Pedro 2,4, que mostra que esses anjos, uma parte desses anjos, né, foi lançada ali a uma condição rebaixada, né, uma condição semelhante a uma prisão, entregues a uma escuridão total. Então esse Tártaro é uma menção direta ali, uma referência, melhor dizendo, direta ao próprio inferno. E segundo algumas passagens, esses anjos estão acorrentados, né? Estão aprisionados até o dia do julgamento. Então 2 Pedro 2, mais especificamente no versículo 4, nós vamos ter esse entendimento de acordo com o que o apóstolo fala lá, de acordo com o que está registrado. Seguindo, classificação dos anjos. Eles se dividem em duas grandes classes. Se dividem em anjos bons e em anjos maus, né? Anjos bons e anjos maus. Nessas classes há as subdivisões. Os anjos bons, eles podem ser divididos de 4 maneiras. Eu pontuei aqui. Eles são divididos em anjos, são chamados simplesmente anjos ou mensageiros, né? É onde nós vamos encontrar aquelas passagens lá, tratando-os
como anjos, miríades, legiões, né? Tem passagens lá que Jesus vai falar sobre legiões, exército dos céus, e por aí vai. A outra categoria dentro dos anjos bons são os querubins, né? Os querubins, que nós vamos encontrar referências lá em Gênesis 3, 2 Reis 19, Ezequiel 10 e Ezequiel 28. Como vocês sabem, né? Havia na tampa ali a caixa, né, a antiga arca da aliança, a tampa, havia ali a imagem de 2 querubins, né? Sobre a etimologia do termo querubim é desconhecida, mas a ideia é que se trata de guardiões do trono de Deus, né? Os querubins. E tudo indica que Satanás, ele, né, provavelmente ocupava essa posição de um querubim. Também há os serafins, que nós vamos encontrar algumas referências em Isaías 6, que é um texto ali clássico, né? Que vai falar sobre a adoração a Deus. 1 Samuel 4 e o Salmo 80. Os serafins eram líderes de adoração a Deus, é a função específica dos serafins. E por fim, nós vamos ter ali a outra categoria, que é o arcanjo, né? No singular. Essa expressão, ela não aparece no plural na Bíblia, né? Até onde eu sei, ela não aparece no plural. 1 Tessalonicenses 4 e também na Epístola de Judas, são algumas passagens aí que vai fazer essa menção ao arcanjo. Esse arcanjo seria o quê? Ou é o quê? É um anjo comandante, né? Um líder, que basicamente, dentre as funções que ele possui aí, talvez uma das principais é combater o próprio diabo, né? Lutar contra o diabo e combatê-lo. É um anjo que incorpora aí a figura de um general, né? De um comandante. Temos certeza de um que é mencionado na Bíblia, que é o arcanjo Miguel, né? O arcanjo Miguel. Só que em Daniel, capítulo 10, tem uma expressão lá que vai falar justamente sobre Miguel, né? Refere-se a ele como um dos príncipes supremos, a depender da tradução, mas tem essa expressão lá, Miguel como um dos príncipes supremos. Ou seja, cabe a pergunta, então havia outros ocupando essa mesma posição de Miguel? Vale o questionamento, mas, como eu já disse, a expressão na Bíblia sempre aparece no singular e se referindo especificamente ao arcanjo Miguel, né? Inclusive na questão do arrebatamento da igreja, o texto ali vai dizer, né? Tem uma expressão lá que diz a voz do arcanjo. Então ele tem essa participação aí no momento em que o Senhor, no evento, né, da segunda vinda de Cristo, então vai ter aí essa participação do arcanjo. Não sei se alguém aí lembrou e Gabriel, tem o anjo Gabriel também, que é um anjo citado, né? A Bíblia em algumas passagens cita de forma específica, aponta esse anjo pelo seu nome, Gabriel, mas até onde a gente percebe ali, um anjo, né? Que tinha ali a função de mensageiro, é tratado apenas como um anjo, o anjo Gabriel, sem uma outra
um outro apontamento nesse sentido, dele ocupar algo, né, um posicionamento diferenciado. A Bíblia menciona ali o anjo Gabriel, né? Vamos lá. Há na palavra de Deus uma indicação de que há uma organização entre esses anjos bons, né? Uma organização ali em tronos, soberanias, principados e potestades. E aí tem o outro grupo, né? Que são os anjos maus, que se dividem ali basicamente em anjos aprisionados, os anjos maus, ou também chamados de demônios, né? E a figura de Satanás ou diabo. Então esses anjos aprisionados, né, que é uma referência a uma parte desses anjos, como nós já mencionamos, que esses anjos que foram presos, né, estão acorrentados, aguardando o juízo. E tem a outra parte, que é a parte que perambula, né, opera pelos céus. E quando a gente fala céus aqui, né, é uma referência ao campo espiritual, né, de atuação. Então esses anjos, né, assim como os anjos bons, né, os anjos maus, eles têm essa atuação aí com a permissão de Deus, né? São esses anjos maus ou demônios. Você pode usar uma expressão ou outra. E era para eu ter trazido um material de apoio aqui, que eu ia fazer a leitura para vocês, algumas curiosidades, algumas questões interessantes a respeito dos anjos maus, né, dos demônios. E eu me toquei agora aqui que a apostila não veio. Então eu vou ficar devendo, né? Uma correria muito grande, irmãos. E esqueci o material. Tinha umas curiosidades bem interessantes a respeito dos demônios, especificamente sobre os demônios, né? Mas a gente vai deixar o material lá e você vai fazer a leitura com mais calma depois. Era o comentário que eu ia fazer sobre os anjos maus, sobre os demônios. Então aqui eu já salto para fazer esse comentário aqui, entrando agora na questão, né, na pessoa de Satanás. Como eu disse para vocês, iria dar um foco um pouco mais, né, no adversário das nossas almas. Então, fazendo uma análise sobre Satanás ou diabo, né, que é o adversário, o inimigo de Deus, o inimigo do homem, o inimigo maior da igreja, eu quero começar trazendo aqui uma observação para os irmãos. Muitas igrejas por aí, muitas denominações, cometem o grande erro de dar ênfase a Satanás, mais uma ênfase, né, mais que o próprio Cristo. Tem muitas igrejas por aí, tem muitas denominações, e aqui destaque para as neopentecostais, principalmente, mas muitas pentecostais também cometem esse erro. É uma ênfase demasiada, né, na pessoa do diabo. Quando nós nos reunimos como igreja, como servos do Deus Altíssimo, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é prestar, né, um culto de louvor, de gratidão ao Criador, adorando a pessoa de Jesus, o nosso Salvador, o centro, o motivo maior, né, do nosso ajuntamento, expressar a nossa gratidão. Essa é a chave, esse é o ponto. Mas, infelizmente, muitos aí cometem esse erro de focar, né, a atenção na pessoa do diabo. Essa observação precisa ser feita. E eu me lembrei aqui, alguns erros, né, que geralmente, eu já cometi muito esse tipo de erro, né, mais tempos passados,
Às vezes, quando a gente estava ali cantando, ministrando alguma coisa, a gente tinha a mania de dizer, né? Vamos falar bem forte para o diabo ouvir. Mas a questão, irmãos, a gente não tem que dar moral para o diabo. Quem tem que ouvir é Jesus. O nosso louvor, ele tem que ser dirigido ao Senhor da nossa vida, ao autor da nossa salvação. A nossa atenção tem que ser total para Jesus, né? O diabo que se arrebente para lá, porque ele já é um arrebentado. Nós não temos que levantar a moral dele nas nossas reuniões, né? Mas esse é um tipo de coisa que acontece, infelizmente. E por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque existe um movimento que ele penetrou, né? Ele é forte nas igrejas neopentecostais, mas penetrou em muitas das nossas igrejas, que é um movimento de batalha espiritual. Movimento chamado batalha espiritual, que é oriundo de um movimento maior, que é chamado confissão positiva ou positivismo. Isso caberia num outro momento, né, para a gente tratar de forma específica do que é o movimento de confissão positiva. Muita coisa, né, do que a gente observa hoje, infelizmente, em muitos templos evangélicos, que são, você percebe claramente que tem base ali, que tem raiz nessas heresias desse movimento da confissão positiva, né? Que trabalha com esses apetrechos aí totalmente desvirtuados do verdadeiro evangelho, e uma dessas questões é esse movimento de batalha espiritual. Se a gente fizer a pergunta se existe uma batalha ou se há batalhas, né, no campo espiritual, sim, existe. Se não houvesse batalhas no campo espiritual, não haveria a necessidade da gente orar, da gente clamar, da gente interceder para que Deus possa intervir, para que Deus envie os seus anjos, porque nós temos esse entendimento de que anjos maus se opõem. Nós vamos encontrar relato na Bíblia, lá no livro de Daniel, né, de anjos descendo, abrindo o caminho, esse tipo de coisa. Mas qual é o erro do movimento de batalha espiritual? Esse movimento, ele coloca o diabo em pé de igualdade com Cristo. Você vai até encontrar na internet, se você pesquisar batalha espiritual, você vai encontrar algumas imagens de Jesus com o diabo, disputando ali, queda de braço. Não sei se alguém já viu isso. E isso, irmãos, não faz sentido. Por quê? Porque o diabo é o diabo de Deus, é uma criatura, entendeu? Jesus, se ele falar assim, vou destruir, acabar com o diabo com um estalo, isso aqui é só uma conjectura, né, para vocês entenderem, um exemplo, ele faz, né? Você pode observar lá no livro de Jó, quando o diabo chega, né, ele chega ali com a permissão, ele tem o papel de acusador, de tentador, nós vamos falar aqui, ele joga algumas coisas diante de Deus, né, mas Deus sabe de tudo aquilo ali, Deus conhecia o coração de Jó. Então, quando ele desce para a terra para fazer o que ele fez com Jó, ele foi com a permissão. Ali não era um embate, entendeu? Assim como não foi um embate entre Cristo e o diabo lá em Mateus 4, no episódio da tentação. Vou falar sobre isso aqui também. Então, o movimento de batalha espiritual, ele traz algumas questões totalmente equivocadas, como o quê? Ele diz que Satanás é um líder organizado. Vou dar um exemplo da internet de novo. Se você fazer pesquisa sobre o diabo, talvez você vai encontrar lá algumas imagens, o diabo em um trono, lá no inferno, né? Ele está no inferno, você vai ver que tem fogo por todo lado, ele com aquele, como é que dá o nome daquele negócio? Esqueci, o tridente, o diabo está lá com o tridente e os demônios estão ao redor, né? Ele está lá, não existe aquilo, o diabo ele anda perambulando, né? Ele não tem morada própria, ele está aí perambulando até, né, dentro do pouco tempo que lhe resta, até ele cair no juízo de Deus. Então não há essa ideia de um inferno
organizado, até porque é para o inferno que ele vai ser lançado com seus anjos e posteriormente para o lago de fogo. Ele, juntamente com o inferno e tudo, para o lago de fogo. Então, o movimento de batalha espiritual traz essa ideia, que a gente vê, né, nessas imagens até engraçadas, mas eles passam essa ideia. O movimento de batalha espiritual vai dizer, como eu já falei, que o diabo age em pé de igualdade com Cristo e que ele toca nos crentes que estão em pecado. Aí entra uma outra coisa que é oriunda do movimento de batalha espiritual, que vem também da confissão positiva, do positivismo, que é a questão da legalidade espiritual. Você já deve ter ouvido esse termo, essa expressão, você não pode dar legalidade ao diabo. Você não pode dar legalidade ao diabo no sentido de que você deve procurar sempre estar vigiando, andando, tendo uma postura correta. Só que no movimento de batalha espiritual, quando eles falam de legalidade espiritual, eles querem dizer que se você, na condição de crente, você errou, você pecou, você abriu um espaço ali para o diabo, assim como fez com Jó, o diabo chegar e arrebentar com a sua vida. Inclusive no episódio de Jó tem a questão lá dos 3 amigos, que acusam Jó de pecado, Você está em pecado, cara. É por isso que você está nessa situação. Mais ou menos a ideia do movimento, de batalha espiritual e da legalidade espiritual, a legalidade ao diabo. Me acompanha com atenção, se você quiser abrir aí, Colossenses 3, do 13 ao 15, olha o que a passagem diz. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Colossos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, olha o que diz agora, e cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, a questão da religiosidade, do cumprimento ali dos ritos da lei. Mas na continuidade do texto ele diz, ele, Jesus, fez o que? Removeu tudo isso, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público. Então aí uma referência, aos poderes celestiais, triunfando sobre todos eles na cruz. O que essa passagem aqui diz para a gente? Ela mostra o nosso estado de imperfeição e de necessidade da graça de Deus. Então, se toda vez que o crente pecar, se ele estiver ali dando uma autorização para o diabo arrebentar com a vida dele, significa que o ser humano não pode errar. Significa que você não pode errar, significa que nós precisamos ser infalíveis, Não podemos errar em hipótese alguma. E essa é uma ideia totalmente antibíblica, porque aí a graça perde o sentido. Então como é que a coisa funciona? São 2 coisinhas, que nós precisamos. Aliás, uma é suficiente, que é a questão da vigilância. O que o Senhor requer de nós é que a gente seja vigilante e não infalível, porque nós não somos infalíveis, não há um justo sequer. Então, aqui quebra com essa ideia do movimento de legalidade espiritual, porque o próprio movimento da legalidade espiritual, ele anula o sacrifício de Cristo, Ele anula o sacrifício de Cristo, porque nós não somos infalíveis. Então, quando alguém diz assim, olha irmão, tome cuidado, não dê legalidade ao diabo, isso é válido? Sim, isso é válido, mas é preciso a gente ter o entendimento que esse irmão está querendo dizer para a gente ser vigilante, porque quando a gente mergulha,
no pecado e entra na prática do pecado, deixa a vigilância de lado e se acostuma com o pecado, né? Se deleita, de fato, nós estamos abrindo uma brecha e dizendo para o diabo: olha, eu estou aqui querendo praticar, querendo não, estou aqui praticando aquilo que é do teu agrado. Podemos dizer que isso é uma forma, uma espécie de legalidade? Sim. Mas, de acordo com o que é colocado pelo movimento de batalha espiritual, o crente não pode errar de jeito nenhum. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, aí o sacrifício de Cristo perde o sentido e o valor, porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Então, a legalidade ao diabo, nesse sentido, não existe, né? Porque senão aí nós estamos totalmente lascados, né? O diabo vai arrebentar com a gente todos os dias, porque, né, a gente erra, a gente tropeça. Muito bem. E ainda nessa linha de pensamento, eu coloquei uma observação aqui sobre uma expressão que muita gente utiliza. Nós utilizamos, né? A gente escuta muito esse tipo de coisa, é meio que um clichê, quando a gente fala assim: ó, irmão, tá coisa que você está fazendo, isso é coisa do inimigo, né? A gente fala assim: ó, isso é coisa do inimigo. Quando alguém faz algo, né, comete ali uma prática, um erro, que acaba prejudicando outra pessoa, quando alguém faz o mal, e aí a pessoa diz assim: isso é coisa do inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o diabo, é Satanás. Mas aqui uma observação precisa ser feita. Se a gente atribuir tudo ao diabo, isso é coisa do inimigo. Se a gente atribuir tudo ao diabo, a gente está anulando aí, né, tirando a responsabilidade do ser humano para com o seu semelhante, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões, com alguns clichês que existem em nosso meio, porque nós não podemos negar a natureza pecaminosa do homem. O homem é um ser, né, que tende para o pecado. Então nós não podemos tirar a responsabilidade daquele que faz o mal, daquele que precisa entender que possui uma natureza pecaminosa e justamente por conta disso há necessidade de se arrepender, né? Como é que o homem é alcançado por Jesus? Quando ele se arrepende do quê? Dos seus erros, dos seus pecados. Então o homem tem essa necessidade de arrependimento. Então, se eu disser que tudo é o inimigo, eu estou tirando essa responsabilidade do homem. Mas a Bíblia diz que todos irão comparecer ante o juízo do Senhor. Todos, né? Apontando para o ser humano, todos hão de prestar contas. Vocês vão encontrar as passagens nas Escrituras falando sobre prestação de contas. Então, irmãos, tem coisa que é a maldade do homem mesmo. É o homem pecaminoso que precisa tomar posicionamento, né, e voltar o seu coração para Deus. Não é tudo que é coisa do inimigo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nem tudo é culpa dele, né? Nem tudo é culpa do diabo, mesmo sendo o diabo, né? Então vamos lá, para a gente caminhar aqui para o final. Por que falar sobre o diabo, estudar sobre o diabo se enquadra aqui na angelologia? Porque trata-se de um anjo caído, mas um anjo, né? Como eu disse, provavelmente ele foi um querubim, né, antes da sua queda, e ele continua sendo o diabo de Deus, né? Ele é opositor, ele é adversário, mas quando eu digo diabo de Deus é no sentido de criatura, né? Nunca deixou de ser uma criatura. A definição ou a descrição da pessoa de Satanás é um ser sobre-humano por meio do qual o mal teve origem, como eu já disse, inimigo de Deus e do homem. Como Satanás, ele é opositor, como o diabo, ele é acusador. Lembra lá de Jó, o que ele fez? Batendo lá no trono de Deus, né? Para acusar. Ele continua exercendo esse papel o tempo todo, ele acusa e difama na sua função de diabo.
E na sua função de tentador, ele procura levar os homens a pecarem, né? Então, eu não estou dizendo aqui que não há a influência do diabo sobre pessoas e que o diabo não atua querendo levar as pessoas a pecarem. Sim, é o que ele mais faz, mas o homem não pode deixar de ser responsabilizado pelos seus atos. Satanás, de acordo às Escrituras, eu também havia marcado aqui, essa observação estava na apostila que eu não trouxe, né? Os irmãos me desculpem aí mais uma vez, mas eu vou colocar essa observação lá. Um detalhamento a respeito dos nomes, né? Outras expressões pelas quais Satanás é chamado na Escritura, porque na Escritura ele não aparece apenas como Satanás ou como diabo, mas há outros tipos de nomes, né? Que são atribuídos a essa figura, né? E eu vou deixar essa inscrição lá no grupo, né, no material de apoio, os irmãos vão estar observando essa parte aí. Então nós vamos para o outro tópico. 7 questões importantes de Satanás. 7 questões importantes que todos nós precisamos estar à parte, né? Questões que precisam ser esclarecidas. Primeira, não foi por causa de Satanás que Cristo foi para a cruz. Não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntasse aqui, quem levou Jesus para a cruz? Será que alguém aqui responderia? O diabo, né? Não foi. Não foi o diabo quem levou Jesus para a cruz. Tito 2, Gálatas 1, Lucas 22, Hebreus 9, Filipenses 2, Romanos 3 e Hebreus 10 são alguns textos que vão deixar claro que o que Cristo fez foi de forma voluntária. Ele ofertou a si mesmo para resgatar o homem que não poderia resgatar, pagar um preço, né, para salvar a sua própria alma. Eu não sei se alguém aqui já assistiu Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Filmaço. Tem ali um contratempo ou outro, mas em termos de filmes sobre Cristo, para mim, o que mais se aproxima, né? Um bom filme, recomendo assistir. Você vai ver ali que no decorrer, o diabo representado ali na figura de um ator ali, né? Muito feio, por sinal, aquele camarada, né? Que eles escolheram ali para ser o diabo. Conforme a coisa vai acontecendo, o diabo está rodeando, né? Em algumas cenas ele carrega ali como se fosse, sei lá, uma espécie de filho, não sei, mas ele carrega ali, né? Um outro ser no seu colo, e como se ele estivesse ali se alimentando, se satisfazendo, enquanto Cristo está ali sofrendo e passando por aquele martírio todo. O diabo, é o que eu quero comentar aqui, eu concordo com aquele ambiente que é mostrado, com essas cenas, né, que são mostradas ali nesse filme, porque de fato o diabo, de forma ali enganosa, né, enganando a si mesmo, ele tinha esse pretexto, né, talvez esse entendimento de que ali seria a derrota de Cristo, né? Mas tudo o que aconteceu ali, Jesus já havia deixado claro, né, bem antes de que ele estaria passando por aquilo, dentro daquele plano, daquele propósito específico para resgate do homem. Outra questão que precisa ser esclarecida a respeito de Satanás: ele não pode atrapalhar a Deus. Então, cai por terra, como nós já falamos, o que o movimento de batalha espiritual diz ao colocar o diabo em pé de igualdade com Cristo. Ele não pode atrapalhar a Deus. Quando a gente observa lá algumas passagens, lá no Antigo Testamento, o faraó com o coração endurecido,
que sempre voltava atrás e maltratava o povo de Deus, mantendo-os, aprisionado ali. O texto vai ser bem claro. Quem endureceu o coração de Faraó? Quem endurecia o coração de Faraó? Era Deus. Quem enviou o dilúvio? Foi Deus. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? A mulher de Ló virou sal, uma estátua de sal. Foi Deus, Quem enviou os espíritos maus sobre Saul? O texto vai dizer lá, espíritos maus da parte de quem? De Deus, Então por que Deus fez esse tipo de coisa? Porque o que eu estou citando aqui, eu estou falando de catástrofe, de destruição, de coisas ruins, Mas foi Deus. Tudo isso que eu citei aqui. As pragas do Egito, quem enviou as pragas ao Egito? Foi Deus. Nada disso foi o diabo. Ou Deus fez, ou Deus permitiu, Dentro do seu querer e da sua atuação em cada situação específica, Porque ali havia um propósito, um trabalhar dele em cada situação citada aqui. Então ele não pode atrapalhar a Deus. Terceiro, quem se opõe a Deus e à sua obra age como um diabo. Não é um diabo, mas age como. Nós vamos encontrar em Mateus 3 Jesus repreendendo Pedro. E o texto lá vai dizer que Jesus chama ele de diabo, Qual foi o erro de Pedro ali naquela situação? Ele, achando que estava fazendo o correto, talvez bem intencionado, mas a sua fala foi uma fala equivocada, porque se fosse para fazer o que ele disse ali que faria, ele iria atrapalhar o plano, o que já estava traçado ali por Jesus. Então Jesus acabou repreendendo naquela situação, chamando de diabo. Pedro estava possesso? Não. Ele cometeu um equívoco, Ele cometeu um erro ali na sua maneira de agir. Judas também foi outro, Judas Iscariotes, chamado de diabo, Jesus falou: o que mete a mão aqui comigo é um diabo. E se você pegar aí tanto Pedro quanto Judas, o que tem de diferente aí? A mudança de atitude. Então Pedro reconheceu o seu erro, se arrependeu, enquanto que Judas, apesar de ter tido um remorso, mas o seu fim foi trágico, porque ele se deixou de fato influenciar pelo diabo. E fica o alerta para todos nós, Quem se opõe a Jesus e a sua obra age como um diabo. Muito bem. Quarto ponto aqui, a tentação de Mateus 4. É uma passagem que ela traz ali, de certa forma, uma falsa sensação de que o diabo está ali travando uma batalha com Cristo, Aí vem a questão do movimento de batalha espiritual, como se o diabo estivesse ali travando uma batalha com Cristo pelas almas dos homens, inclusive com a audácia de colocar Cristo sob seus pés, porque ali ele oferece: olha, eu te dou isso, eu te dou aquilo, se você se sujeitar a mim. Então passa ali uma impressão de que há um pé de igualdade. Mas o que a gente precisa entender no episódio da tentação, que passa essa falsa sensação ali de um Satanás poderoso em pé de igualdade com Cristo, o que acontece ali, primeiro ponto, Satanás não tinha domínio nenhum sobre Cristo.
Se você observar o versículo 1 lá de Mateus 4, o episódio da tentação, o texto é bem claro em dizer que a ação foi do Espírito Santo, né? Você pode ler depois, Mateus 4, lá vai dizer que o Espírito Santo, no versículo 1, tem uma menção ao Espírito Santo. Deixa eu ler aqui, já estamos terminando, mas olha só o que vai dizer aqui, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a ação foi do Espírito de Deus. É bem verdade que mais à frente o texto vai dizer: então o diabo o levou a tal lugar. Mas o Espírito Santo é quem estava operando, e esse levar do diabo, né, levar Cristo, foi um levar com permissão, com a permissão de Deus. Não foi um teste, ali não foi um teste. Por que não foi um teste? Porque Jesus era incapaz de pecar. Então essa tentação ali foi uma tentação no sentido de que o diabo queria colocar dúvidas no coração de Cristo. Vocês lembram lá do Gênesis, nós falamos aqui, lembra de Adão? O que o diabo fez ali? Tentou colocar dúvidas no coração de Adão. Deu certo? Deu. Ele usou a mesma estratégia no episódio aqui da tentação de Jesus no deserto, né? Tentando colocar dúvidas no coração de Jesus. Mas Jesus era incapaz de pecar. E mesmo ele usando a estratégia que ele usou, porque ele é conhecedor da palavra, né? O diabo conhece a palavra, ele foi confrontado e desmascarado por Cristo dentro da própria palavra. Ele pode até se sentir, Satanás, ele pode até sentir, mas ele não é o dono do mundo, porque lá o texto vai dizer, né, que ele oferece a Cristo, né, te dou os reinos do mundo e tal, e Paulo vai dizer, se não me engano, Coríntios 4:4, né, ele usa a expressão o Deus deste século, que é no sentido da forte atuação dele, a forte atuação de Satanás, tanto ali naquele primeiro século, e que se estende, se arrasta até os dias de hoje, né? No sentido da sua atuação, no sentido de um certo domínio, né? De influência sobre as pessoas. É só você olhar para o mundo ao seu redor, você vai ver tudo que tem acontecido, você vai falar, não, tem influência diabólica nisso aí, tem influência do mal. Então, nesse sentido, o Deus desse século, o Deus desse presente tempo, o Deus desse sistema, nesse sentido, mas não no sentido de ser o dono do mundo, não. Ele pode até se sentir, mas ele não é dono de nada. Vamos lá, quinto ponto aqui. Tiago 5,17 é uma expressão que vai falar... Antes de esclarecer isso aqui, só voltando na questão da tentação, lá no deserto, o pano de fundo ali, uma lição importante que a gente aprende ali com aquele episódio que Cristo passa para todos nós ali, é que Ele, mesmo sendo Deus poderoso como Ele é capaz de compreender as nossas fraquezas. É algo de importante que a gente aprende ali também no episódio da tentação, Mateus 4. Tiago 5,17 vai dizer assim, aquele texto conhecido: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir ao diabo? A chave está antes, porque o comecinho do texto vai dizer: sujeitai-vos a quem? A Deus. Tem isso aí antes, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o segredo para resistir é se sujeitar a Deus. Lembra do que eu falei aqui no culto? Qual é a nossa preocupação aqui? Qual é o nosso foco? É Cristo. Não é só aqui no culto, mas na nossa vida diária, na nossa caminhada, o foco é Jesus. Porque Jesus sendo o foco, eu me sujeitando a Jesus, automaticamente, consequentemente, o diabo não tem lugar na minha vida. Então, consequentemente, eu estou
resistindo ao diabo. Por me sujeitar a Deus, eu estou resistindo ao diabo e ele vai fugir de mim, né? Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só toca na minha e na sua vida se Deus permitir, ok? Mas essa coisa de andar com medo, preocupado, eu falo isso, irmãos, é sério, porque tem, infelizmente, muita gente dentro das igrejas, né? Preocupado, o diabo, não entendeu ainda o que é o evangelho da graça, né? O que é estar diante de Jesus. Então nós temos que virar a chave e entender como é que as coisas funcionam. Irmão Alex, mas o diabo, ele não é tão perigoso assim? Sim, ele é perigosíssimo. Mas mesmo ele sendo perigosíssimo, eu não quero saber dele, eu não estou nem aí para ele. Eu quero saber do meu Senhor e do meu Salvador. Esse é o foco. Podemos entregar pessoas a Satanás? Lá em 1 Timóteo, tem uma passagem que é interessante, né? Uma passagem um tanto quanto, né? Que diz que Paulo entregou algumas pessoas a Satanás, né? Himeneu e Alexandre. Mas sabe o que foi que aconteceu ali? Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou falando porque eu já vi, né? Pessoas, inclusive esses apóstolos modernos que tem aí hoje, eu já vi alguns camaradas se levantarem, né? Porque eles se acham os super-homens de Deus aqui na terra. E com essa autoridade e com essa condição de amaldiçoar pessoas e entregar a Satanás, deturpando totalmente o que o texto aqui quer dizer. Então, o que aconteceu ali quando Paulo diz que entregou esses dois homens a Satanás? Himeneu e Alexandre eram dois obreiros maus, e Paulo lutava com aqueles homens, mas quanto mais Paulo lutava, mais para o caminho errado eles iam. E aí chegou um ponto que eles estavam trazendo um ensinamento errado a respeito da ressurreição, né? Propagando heresias. E aí Paulo chegou e falou assim: quer saber, eu entrego vocês a Satanás. É como se Paulo estivesse falando assim: eu desisto de vocês. É isso que vocês querem? É esse o caminho que vocês querem? Então sigam nele, né? Vocês estão entregues a Satanás. Isso vai casar com o que o próprio Paulo vai falar lá em Romanos, né? Sobre os homens que mergulham no pecado e nas concupiscências da carne, né? Com todo tipo de depravação, imoralidade e pecado, estão sujeitos, né? E entregues. E Paulo vai dizer lá que o próprio Deus os entregou às suas paixões infames, né? Aos seus pecados. Então é mais ou menos a questão desses dois homens aqui, que Paulo desiste dele e diz: vocês estão entregues a Satanás. Mas não é base para mim e para você sair por aí, né? O homem de Deus, o poderoso, e aí sair amaldiçoando as pessoas. Estou te entregando a Satanás. Não tem base para isso, irmãos, né? Não é assim. E por último, mais uma curiosidade aqui que menciona, é mais uma questão que muitas pessoas comentam a respeito do diabo, mas eu quero dizer para você que, diferente do que muitos pensam, o diabo não se transforma em anjo de luz. Não, irmão Alex, está claro lá na palavra. Veja só, o contexto ali de 2 Coríntios 11, o versículo específico, acho que é o 14, né? Que Paulo vai falar lá sobre o próprio Satanás se transfigura, não sei bem como é a expressão, se transforma em anjo de luz. Mas, a gente falou sobre isso aqui quando nós estudamos lá, acho que foi a apologética. Nós falamos aqui sobre essa questão do texto fora do contexto. Quando você for ler a Bíblia, você tem que se apegar ao contexto, ao todo. Você tem que tomar cuidado com a frase isolada. Você tem que ligar o que está falando antes e ao que está falando depois.
2 Coríntios 11, o assunto ali, a advertência de Paulo é sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. O assunto ali não é o diabo. O contexto vai mostrar que é sobre os falsos mestres, os falsos profetas. Aí no versículo 14, Paulo usa essa metáfora, quando ele diz assim, o próprio diabo, não é à toa que o próprio diabo se transforma ou se transfigura em anjo de luz. É uma forma ali que Paulo está querendo dizer que aqueles falsos mestres, eles eram, assim como Satanás, astutos, né? Espertos para o mal, né? Ele estava se referindo à astúcia dos falsos mestres. Não vamos discordar de quando Paulo disse essa fala, que ele talvez quis ali também deixar claro que Satanás, ele pode se aproveitar da inocência, não sei se seria inocência o termo correto, mas ele se aproveita do nosso apego à luz. Luz fala de quê, irmãos? Luz é uma referência a quê? Luz é uma referência, biblicamente falando, luz é uma referência a Jesus, né? As trevas, né, escuridão, é uma referência à perdição. Luz é uma referência a Jesus. Então, quando Paulo diz, o próprio Satanás se transfigura, em anjo de luz, é uma forma de dizer que Satanás, e aí sim, Satanás tem essa capacidade de persuadir as pessoas usando algo como se fosse de Deus, como se fosse luz, né? Mas apenas para no final ele tragar, vamos dizer assim, ele levar essas pessoas ao engano. Uma expressão que a gente usa, ele tem essa capacidade de ludibriar, fazendo-se de luz. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos, para fechar o negócio, não é que Paulo quis dizer que Satanás ele pode aparecer para alguém no formato de um anjo de luz, literalmente falando, entendeu? Satanás aparecer para alguém disfarçado, porque a questão aqui é trazer a interpretação para o lado literal, né? Para o lado literal. E eu concordo com essa linha de pensamento, porque Paulo faz essa citação, mas você vai ver que é uma passagem, um versículo, onde ele cita Satanás, mas todo o contexto ele está falando dos falsos profetas. Ele usa a figura de Satanás para mostrar que falso profeta é um camarada que persuade, né? Traiçoeiro, astuto, tem esse poder de convencimento, de enganar. Olha aí ao seu redor os profetas, né, de hoje em dia, e aqueles que, né, falam aí em nome de Deus, que se apresentam como os salvadores da última hora. Claro que nós não vamos generalizar, mas você pode observar que se encaixa dentro dessa advertência que Paulo fez aqui, né? Mas é fato que Satanás, ele se aproveita do nosso apego à luz para usar estratégias para fazer com que o homem caia em algum embaraço, né? Mas não é o fato dele literalmente transformar-se em um anjo de luz e sair aparecendo aí para alguém, né? Não é o caso. Então aqui são algumas observações, irmãos, a respeito dessa figura, né, chamada diabo ou Satanás, adversário da nossa alma, não só adversário, mas literalmente inimigo, né? Inimigo, porque pretende nos levar à perdição, mas nós já fomos alcançados em Cristo Jesus, né? Separados por Ele, e estamos aqui cumprindo a nossa missão como seus servos. Satanás continua como atormentador, né? Adversário, fugitivo, como diz a passagem lá de João, né? Embora a referência não é diretamente para ele,
mas de fato ele está aí procurando roubar, matar e destruir, e vai continuar fazendo isso. E nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, vamos continuar preocupados em adorar e em servir ao nosso Senhor, né? E quando por algum motivo, né, de uma forma mais clara, a gente perceber a sua atuação em alguém próximo a nós, né, ou por algum motivo que talvez o nosso Deus permita embaraçar alguma área, alguma situação da nossa vida, como servos de Deus, nós vamos fazer o quê? Repreendê-lo através da oração, da busca, da entrega, né, mas da renúncia, vigilância, mas sempre focado em servir ao nosso Deus, porque com a igreja de Cristo ele não pode nada, mas nós vamos continuar alertando as pessoas, porque quem está lá fora, sim, está sujeito, está vulnerável, né? Muitos servindo a ele com prazer, e são essas pessoas que precisam ser desgarradas, né, desse ser maléfico, desse ser caído, e nós vamos estar, enquanto aqui estivermos, intercedendo, orando, clamando, anunciando o Evangelho a essas pessoas, né? Mas maior é aquele que está em nós, que vive em nós, que habita em nós, que nos resgatou, do que aquele que habita e perambula no mundo. Amém? Deus abençoe a todos, e aqui nós terminamos em nome de Jesus.